Gente, hoje vamos falar do conceito de modo de produção desenvolvido por Marx. Marx, antes mesmo de aprofundar seus estudos em economia política, desenvolveu o conceito de modo de produção. Ele usou esse termo para dividir os grandes períodos históricos com base na forma como as sociedades produzem o que consomem e organizam o trabalho. Os modos de produção principais, exemplificados por ele, são o asiático, o antigo, o feudal e o burguês. Vale salientar que o modo de produção burguês é o mesmo modo de produção capitalista. Cada modo de produção tem uma estrutura de classe, ou seja, ele funciona com uma classe dominante e uma classe dominada. De um lado, os dominantes, como por exemplo, mestres, nobres, senhores e burgueses. De outro lado, os dominados, como os escravos, servos, camponeses e proletariados. O que une todas essas relações é o seguinte: a classe dominante se apropria de parte do trabalho da classe dominada. Essa parte do trabalho é chamada de sobretrabalho. E quando alguém se apropria do sobretrabalho de outra pessoa, isso é denominado por Marx de exploração. O termo modo de produção é usado para entender os grandes períodos da história. Mas também conhecemos o termo formação social, que é um jeito de analisar momentos mais concretos, com misturas ou transições entre modos de produção diferentes. Quando Marx escreve o Capital, ele mostra que o capitalismo também é um modo de produção baseado na exploração de classe. No capitalismo, essa exploração acontece pela apropriação da mais-valia, que é um tipo de sobretrabalho. O capitalismo também carrega contradições internas, como as crises econômicas, e é isso que pode abrir espaço para uma mudança profunda, ou seja, uma revolução. A classe proletária, que é explorada dentro do capitalismo, é vista como uma classe revolucionária, ou seja, ela é quem tem o potencial para transformar esse sistema e superá-lo. Se isso acontecer, a humanidade sai da sua pré-história e entra em uma nova era, socialista e posteriormente comunista, onde a exploração do homem pelo homem chegaria ao fim. Para entender esse processo, Marx analisa dois conjuntos de elementos: as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas incluem recursos naturais, técnica e organização do trabalho, como a divisão do trabalho nas empresas. Já as relações de produção envolvem as relações sociais, principalmente entre as classes. Por exemplo, os capitalistas são donos dos meios de produção. Os proletários não têm nada, só sua força de trabalho, e por isso precisam vendê-la para sobreviver. De acordo com o conceito de modo de produção de Marx, fica perceptível que o modo como a gente trabalha, produz e se organiza em classes não é algo natural e nem eterno. É algo histórico que muda com o passar do tempo e com as transformações da sociedade. E é justamente por isso que o capitalismo não é o fim da história, mas uma etapa que, com suas próprias contradições, pode ser superada.